Vamos para a leitura bíblica? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo de número 1, versículo 26 a seguir. Depois nós vamos ler Mateus no capítulo 3, do versículo 13 a 17. E depois em João, no capítulo 14, do versículo 25 e 26. Gênesis capítulo de número 1. Todos encontraram? Diz assim: também disse Deus, façamos. Pode grifar, tá, irmão? Tenha liberdade de riscar a sua Bíblia. Tá? É um manual para ser riscado, né, professor Otávio? É um manual que quanto mais você risca, mais ressalta as palavras assim e te favorece o entendimento. Vamos lá. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, grifa aí, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Avante. Mateus, no capítulo 3, versículo 13 a seguir. Quem encontrou diz amém? Eu vou esperar um pouquinho mais. Amém? Diz assim: e por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. E o Espírito de Deus descendo, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz nos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Avante, João 14, 25 e 26. Eu vou ler um pedacinho do 23, só para dar conexão. João 14, beleza? Amém? Respondeu Jesus, agora você pula para o 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Amém? Tomai vossos assentos. Muito obrigado, meu companheiro. Irmãos, falar da Trindade é para nós um privilégio poder entender essa doutrina que faz parte de uma das doutrinas bíblicas
faz parte do credo da Assembleia de Deus, e trazer aqui, poder falar um pouquinho sobre ela, é algo muito maravilhoso. Nessa última passagem que nós lemos, nós podemos perceber, respondeu Jesus, então Jesus é quem está falando. Então quando diz assim, isso vos tenho dito, quem está dizendo isso? Jesus. Aí no versículo 26 ele diz assim, o Consolador, o Espírito Santo, é outra pessoa. A quem o Pai enviará, é outra pessoa. Então nós temos 3 pessoas distintas aqui. Para muitos, pastor Munhoz, pode dar um nó na cabeça assim, então a gente tem 3 deuses. Não, irmão. Se a gente volta lá na leitura que nós lemos lá no Gênesis, está dizendo o quê? Façamos o homem. Disse Deus. Quantos Deus falou? Um só. Em todos os versículos que seguem o façamos o homem, nós vamos encontrar uma menção, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo. Mas Deus, não é deuses. Só para a gente começar entendendo um pouquinho mais sobre a doutrina da Trindade. Olha o que diz a declaração de fé. Até trouxe ela aqui, caso alguém depois tiver curiosidade, quiser ler. Não é muito grande a escrita sobre a Trindade, mas eu trouxe. Aqui, caso você tenha curiosidade, dá pouco mais de 5 ou 6 páginas. Então dá para ler tranquilo. A declaração de fé diz assim, pode passar, irmão, no slide tem ali. Olha lá. Ó. Cremos, professamos e ensinamos. Então eu posso crer e ficar quieto, não professar. E também não ensinar. Mas aqui, ao redigir essa declaração de fé, deixaram muito claro que nós cremos, primeiro ponto. Eu tenho que ensinar aquilo que eu creio. E eu preciso professar aquilo que eu creio. Então nós cremos, nós professamos com a nossa boca e nós ensinamos isso que nós professamos. Que Deus é uno. Uno vem de um, não é do joguinho de uno lá não, tá, irmão? Tem gente que vai ligar logo a cabeça lá no uno. Não, irmão, esquece isso. Escreve aí né, para ficar bem claro na nossa mente. Deus, em essência ou substância, indivisível em natureza, que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Quando a declaração de fé diz para nós que nós cremos em um único Deus, ela está falando que nós cremos no Deus da Bíblia. Não há outro Deus além do Deus que nós mencionamos nas Sagradas Escrituras. Então eu dizer assim, mas existem outros deuses. Não, irmão, existem outros objetos que são tratados como deuses, mas outros deuses não existem. Porque eu creio num único Deus. Quando eu digo que existem outros deuses, eu estou dizendo que eles têm existência. E para nós não. Existem objetos, ou algumas crenças, que professam outros deuses. Mas para nós, crentes em Cristo Jesus, nós cremos num único Deus. Único Deus. Que subsiste em 3 pessoas. Que existe em 3 pessoas. Para ficar fácil para nós entendermos. Pai, Filho e Espírito Santo. Durante o decorrer da nossa ministração, nós vamos encontrar lá no final algumas inconsistências teológicas, heresias que nós vamos combater, para a gente entender um pouco melhor sobre essa convivência das 3 pessoas. Vamos adiante? Pode passar o slide aí, tá, irmão? À vontade. A palavra trindade, ou triunidade, inclusive a palavra triunidade, ela não é existente no dicionário. Nos 2 dicionários que eu pesquisei, não existe a palavra triunidade. Só que Eurico Bergsten, autor desse livro aqui, Teologia Sistemática, famosíssimo autor cristão, pastor, conferencista, bastante coisa, homem de Deus. Ele relata como, ele define a palavra triunidade.
né? Também o nosso curso, o material do nosso curso Serviço Cristão, tem a disciplina Teologia Triuna. E então quem estiver fazendo aqui, e nós vamos iniciar na próxima segunda, mas não é Teologia Triuna. Teologia Triuna vai ser lá para o mês de outubro, novembro, por aí. Então, quem quiser fazer, pode fazer o Serviço Cristão lá. Vai ter Teologia Triuna para poder estudar um pouco mais sobre o assunto. Também vai tratar de triunidade, né? A palavra trindade, ela não é encontrada na Bíblia. É verdade, Moedi, eu nunca achei, nem vai achar. Não tem a palavra trindade na Bíblia. Posso ir para lá, posso vir para cá, de Gênesis e Apocalipse, mas ela não está lá. Mas ela está presente em essência quando ela fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um nome para designar a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deu-se Trindade. São 3 pessoas da divindade. Então, quando eu leio em Gênesis capítulo 1 dizendo, Deus dizendo, façamos está em qual? Exato. Primeiro item, nós façamos. Então, nós temos, se façamos está no plural, tem mais de uma pessoa que está conversando. Quando eu olho o primeiro versículo do Gênesis, tem um negócio interessante ali. Irmão, fica à vontade para manusear a sua Bíblia, que hoje tem bastante coisa para a gente ler, viu? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós já temos uma menção de uma segunda pessoa da Trindade. Primeiro Deus cria, o Espírito paira sobre as águas, trazendo vida, né? Então nós vamos entender que apesar da palavra Trindade não estar na Bíblia, ela está indiretamente mencionada toda vez que se menciona a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prossigamos. Nós temos o Gênesis 1 ao 3, já falamos, o Apocalipse 22, 3 e 17, quer dizer, eu estou no primeiro capítulo e estou no último capítulo da Bíblia. Gênesis 1 e Apocalipse 22, é alfa e ômega, um começa e o outro termina, certo? E nos dois a menção da Trindade. Vamos conferir? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 3, versículo 17. Um lê versículo 3, outro lê versículo 17. Gente, aqui é lugar de ficar bom de Bíblia, tá? O que tem de referência para a gente ler hoje, não é pouco não. Pode levantar e ler, viu? Não precisa ter dó não. Apocalipse 3, 22, 3. Quem encontrou pode ler. Ninguém? Pode ler, pastor. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ela estará ao trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos se servirão. Agora o 17, irmão, no mesmo capítulo. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, vem. Quem quiser, dom de graça da água. Amém. No primeiro versículo, obrigado, irmão. Versículo 3, nós temos a menção de a pessoa de Deus e do Cordeiro. Quando fala Deus nessa passagem, está falando de Deus Pai. Deus Pai e o Cordeiro. No versículo 17, eu tenho a menção do Espírito Santo e a noiva. Mas aqui nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Então eu tenho no primeiro livro que nós lemos, Gênesis 1, nós falamos do façamos. E agora nós temos no Apocalipse, capítulo 22, a menção das 3 pessoas. Então eles iniciam e terminam a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caminhamos mais um pouquinho, ainda nesse slide, uma só essência e substância em 3 pessoas. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo nas águas é em nome da Trindade. Só que nós não falamos Trindade lá. Nós perguntamos se a pessoa crê no Senhor,
se a pessoa confessa que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, se a pessoa acredita e tem a fé que a palavra de Deus é inerrante, sim. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. E o obreiro, o pastor que está lá batizando, vai mergulhar a pessoa nas águas, sepultando ela e ressurgindo uma nova vida em Cristo Jesus. Então, no batismo, nós colocamos o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo em primeiro lugar. Na bênção apostólica, quando nós vamos para nossas casas, hábito da Assembleia de Deus, liberar a bênção apostólica por parte de um obreiro. Está registrado lá em 2 Coríntios 13:13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão de quem? Do Espírito Santo, seja com todos vós. E assim nós vamos caminhar em toda a Bíblia, e nós vamos perceber a menção indireta da Trindade em todo o tempo. Em todo o tempo nós vemos Deus Pai agindo, Deus Filho agindo, Deus Espírito Santo agindo. Há momento em que Deus Filho está agindo com mais frequência. Por exemplo, nos 4 evangelhos, nós temos uma menção direta da ação de Jesus. No Antigo Testamento, nós temos uma menção direta mais da pessoa de Deus Pai, de forma geral. E de Atos dos Apóstolos adiante, nós temos uma menção direta da ação do Espírito Santo. Porque nós entendemos que Deus Pai sabe o dia e a hora, como o próprio Jesus falou, somente o Pai sabe, em que Jesus virá buscar a igreja. E quem vai entregar a igreja? O Espírito Santo. Ele vai levar a igreja como uma noiva preparada, adornada. É como se nós estivéssemos num salão de beleza. As irmãs vão entender mais do que os irmãos aqui, pensou eu? Nós estivéssemos num salão de beleza e o Espírito Santo é o cabeleireiro, está lá ajeitando a noiva para levar para o noivo. Então, na volta de Cristo, acontecerá mais uma vez a menção da Trindade. Prossigamos. No próximo slide, irmão, fazendo um favor. Eu trouxe aqui. Mas ficou pequenininho. Não tem problema não. No dicionário eu trouxe 2 para poder facilitar. No Primeirão, que é um dicionário da língua portuguesa lá de Portugal, ele traz ali, Trindade é a união de 3 pessoas distintas num só Deus. E ele ainda coloca um negócio interessante que eu gostei. Olha só, entre parênteses, com inicial maiúscula. Então, um só Deus, e o Deus que tem o direito de ser chamado de Trindade é com inicial maiúscula, e quase que eu coloquei assim, e é o Deus dos cristãos. É o único, não há outro. No dicionário chamado Dício, dicionário online, significado de Trindade, dogma cristão que proclama a crença de que há 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um único Deus. Há 3 pessoas divinas, entenda que nenhuma é maior e nem menor do que a outra, as 3 são divinas em um único Deus. Certo? Então, obrigado, irmão, pode passar. Caminhamos um pouquinho mais. Você está com sua apostila aí? Todo mundo pegou suas apostilas, né? Então, aqui é o conteúdo da apostila, tá, irmão? Certinho, do jeito que está aí, você pode ir acompanhando e a gente vai passando aí. Atributos divinos estão presentes em cada pessoa da Santíssima Trindade. Essa tabelinha aqui, eu gostaria de lê-la com os irmãos. Nós estamos aqui para aprender de Bíblia, né? Então a gente tem 2 horas hoje para aprender de Bíblia, agora 1h30. Então dá bastante tempo para a gente falar bastante versículos aqui. E eu quero te convidar a estar mais disposto, né? A irmã leu, a irmã continua lendo, tá, irmã? Gostaria. E os demais também. Quantos trouxeram Bíblias aqui nessa noite? Só para me entender. Aí, ó, todo mundo trouxe. Então, se você não tem aí, pode vir aqui buscar que eu estou com 2. Posso te emprestar sem nenhum problema. Tá? Mas vamos lá. Atributos de Deus. O que são atributos? São características. São algo que só pertence àquela pessoa. Né? Tem gente que tem assim um dom da alegria. Aonde ele chega rindo. Pode estar no velório, ele chega rindo.
né? É porque é natural daquela pessoa, um dos atributos dela é sorrir, é colocar para fora, é dizer que está tudo bem. Faz parte da vida daquela pessoa. Outras têm uma capacidade de fazer conta de cabeça, que é uma beleza. Não precisa de calculadora perto. São atributos das pessoas, né? E se você analisar, você tem alguns atributos, alguns, não é um só não. São vários atributos que nós temos como seres humanos. Que são, alguns deles específicos nossos, como humanos. Outros são de Deus, que Ele concedeu a nós para que partilhassem conosco. Mas tem alguns atributos, algumas características que são só da pessoa de Deus. E aqui nós listamos alguns, né? Onipresença, onisciência, onipotência, soberania, eternidade, santidade, verdade e amor. São só esses, irmão? Não, irmão, são vários. Bem mais do que isso. Mas eu listei esses para facilitar o nosso aprendizado aqui hoje. Certo? Então vamos para a leitura? Vamos fazer um combinado bem legal? Nós estamos aqui em 3 fileiras. Então essa fileira aqui é do Pai. Essa aqui é do Filho. E essa aqui é do Espírito Santo. Essa aqui lê a primeira referência, essa aqui lê a segunda, essa aqui lê a terceira. Podemos combinar assim, irmãos? Amém? Ó, eu ouvi um amém aqui, viu? Nem que seja só do lado de cá, mas eu ouvi. Aqui também? Amém? Então pronto. Primeira irmã do lado de cá, ou irmão também, fica à vontade, viu? Tenha liberdade. A onipresença é um atributo do Pai. Os irmãos já abrem, já está aí na sua apostila, ó. Coluna de cá, abre do Pai, a do meio do Filho, e a dali do Espírito Santo. Então do Pai, Jeremias capítulo 23, versículo 24. Quem pode ler para nós? Jeremias 23, 24. Escondecer-se-ia alguém esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não vejo eu o céu e a terra, diz o Senhor. Agora a coluna do Filho, Mateus 28, leia o versículo 19 e o 20, por favor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmão Bezalel, lê o 18 também, fazendo favor. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Amém. Obrigado. Vai ter mais passagens nesses versículos aí, tá? Coluna de cá, Salmos 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Obrigado. Irmãos, perceberam? Quando fala da onipresença, quer dizer, onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, ou todos os lugares estão diante de Deus. Então, tanto faz ser diante do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Os 3 possuem o atributo de onipresença. O que é mais fácil para mim dizer? Que Deus está em todos os lugares ou todos os lugares estão diante de Deus? Para Deus não faz diferença, irmão. Ah, mas Deus está lá no terreiro de Macumba? Ô, irmão, Deus está vendo tudo que acontece lá. Sabe de tudo que está acontecendo lá. Ele sabe até dos treinos que eles fazem contra os filhos dele. Contra os crentes. Então Deus conhece. Deus sabe, Deus está vendo. Então, independente, não há onde se esconder. São atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, onisciência. Deus conhece a nossa mente. E não só a minha e a sua não, que aceitamos a Ele. Ele conhece a mente de todos os seres humanos. Mas vamos entender melhor? 1 João 5,20, João 21,17, 1 Coríntios 2 e 10. Pode começar por aqui.
Amém. Pode ler também uma das irmãs aqui, Salmo 139, versículo 4. Vai reforçar esse versículo. Se quiser anotar do ladinho, pode anotar a referência, tá? Salmo 139, versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. João 21, 17. Falando de Jesus. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Aqui, João e Salmo 139 diz que o Senhor conhece antes que a gente fale. Aqui Pedro está dando um testemunho de Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu posso falar o que eu quiser, mas no fundo o Senhor sabe, o Senhor me conhece. Por onde? Por dentro. Por mais que os outros discípulos me conheçam por fora, mas o Senhor me conhece por dentro, falando de Jesus. Onisciência, o Senhor tudo conhece. Agora vamos saber sobre o Espírito Santo? 1 Coríntios 2:10. Segura aí que isso aqui vai ser duas referências, tá? Primeiro essa agora, na próxima é 2:10 de novo. Pode ler. Mas Deus nos entregou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Muito obrigado. Então, quando fala de onisciência, o Espírito Santo também tudo conhece. Nós temos um caso materializado lá em Atos capítulo 5. Chega o Ananias, todo feliz, né? Nós conhecemos a história. Ananias entra na igreja, está lá o Pedrão, né? No altar, homem cheio de Deus, cheio de oração. Ananias vem todo feliz. O problema de Ananias não foi não dizimar tudo, irmãos. Não foi não entregar tudo como os outros faziam. O problema de Ananias foi mentir. Porque quando Ananias chega para Pedro e Pedro diz assim: vendeste por tanto a propriedade? Quem falou para Pedro que Ananias tinha vendido por tanto? O Espírito Santo. Aí Ananias fala: foi. Mentiste ao Espírito Santo, morre. Pronto, cai duro. Porque mentiu ao Espírito Santo. O Espírito Santo sabia que ele tinha vendido, vou aqui conjecturar, por 100 e estava trazendo 50. Tinha problema em trazer 50, irmãos? Não. Ele podia trazer 50, chegar para Pedro e falar: Pedro, ó, eu vendi por 100, mas a minha fé não é grande o suficiente para entregar tudo, então eu vou entregar 50, e 50 eu vou deixar guardado, que eu vou comprar outra. Vai que Jesus não volta tão rápido quanto você está pregando. Mas aí Ananias diz que tinha vendido por 50. Estou conjecturando o valor, tá? E aí ele morre ali, porque o Espírito Santo também é onisciente. E como prova de que ele é onisciente, chega Safira e confessa a mesma coisa, morre também. Avante. A onipotência de Deus. O que é a onipotência de Deus? O Deus que tudo pode. Quando diz que Deus coloca, quando a palavra vai dizer que Deus coloca as águas da terra, na palma de sua mão, calcule. Quando Deus diz aqui: descansou Deus de tudo quanto fizera como Criador. Gênesis 2:3, 2:2. Ele criou tudo, todo o universo. Aí nós olhamos para todo o universo. Se nós olhássemos a Terra, lá de Saturno, tivéssemos a oportunidade de ir a Saturno para olhar a Terra, ela parecia uma bolinha de ping-pong. Pequena. E a gente está aqui na Terra, acha que o mundão é tão grande. Né, professor Otávio? Um negócio grande, bonito, muita água, a gente é que é pequeno, irmão. Vamos lá. Onipotência. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda
Quem pode falar de Deus? Somente o próprio Deus. Então Deus fala para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pronto, pastor Gideone. Deus está falando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e quem vai descontrariar? Ninguém pode. Deus vira para Moisés e fala assim: eu sou o que? Sou, pronto. Porque Ele é o Todo-Poderoso, é o onipotente Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos para a segunda leitura sobre o Filho? Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou dizendo: me dá todo o poder no céu e na terra. Ele está se comparando ao mesmo poder que Deus tem, porque Ele também é Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós falamos sobre céu esses dias atrás, há 2 lições atrás, né? Sem esse domingo passou, no outro, nós falamos sobre céu. O céu que vemos e o céu que não é visto a olho nu. O céu que nós esperamos. Mas Jesus está dizendo: olha, me dá todo poder no céu e na terra. E não é só nesse céu que nós vemos. É no primeiro, no segundo, no terceiro céu, conforme ensinou a lição. No universo. Então, Jesus é o Todo-Poderoso Deus. Espírito Santo. Mesmo versículo que foi lido naquela hora, repete, fazendo um favor. Mas Deus nos acelerou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quando falamos de onisciência, falamos que o Espírito penetra todas as coisas, ponto. Agora, quando falamos de onipotência, aí fala que o Espírito penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Só é possível conhecer Deus sendo Deus, porque a homem nenhum foi dado a conhecer de Deus. Porque Moisés viu Deus pelas costas, irmãos. E ao Moisés ver Deus pelas costas, os seres humanos não podiam olhar para Moisés. Eu calculo que Moisés ficou um pouco meio com o visual debilitado depois de ter visto Deus. Aqui é pensamento meu. Porque nenhum homem que viu Deus subsistiu. Moisés viu Deus pelas costas, quer dizer, uma fagulha da glória de Deus. Chegou no arraial, teve de cobrir o rosto dele, porque ninguém conseguia olhar para o Moisés. Só porque ele refletia. Isso é profundo, não é? Ele refletia de tal forma a glória de Deus, que não dava para se olhar para ele. Caminhamos. Soberania. Isaías, no capítulo 43, versículo 13, vai falar do Pai. Efésios 1, 21 fala do Filho. 2 Coríntios 3, 17 fala do Espírito Santo. Aí está falando de Deus Pai. Ainda, eu sou. Não há quem. É um desafio, irmão. Jó vai dizer assim: quem sou eu para escapar das tuas mãos? Aí Deus pergunta para Jó, só para confirmar um pouco mais do que a irmã acabou de ler ali. A palavra confirma a palavra, tá, irmãos? Ela interpreta a si mesma. Olha só o que Deus fala para Jó lá em Jó 40, versículo 6 e 7. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularas tu de fato o meu juízo? Jó havia questionado Deus algumas coisas, né? Aí Deus chama Jó para uma conversa. Então, só para nós entendermos, não há quem possa questionar Deus. Às vezes nós temos uma frase errada que nós usamos, dizer assim: eu coloquei Deus contra a parede. Irmão, ninguém coloca Deus contra a parede. Deus é o Senhor que tudo pode, que tudo conhece. Antes que eu abra a minha boca e que você abra a tua boca, Ele sabe o que você precisa.
e o que você vai pedir, ou o que você vai falar. Ah, irmão Edinho, então eu não preciso orar porque Deus já sabe. Não, irmão, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia manda nós orarmos sem cessar. Porque Deus sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós necessitamos. Só que Ele também precisa saber se eu tenho uma ação suficiente para receber aquilo que eu preciso. E essa ação é provada através da oração. Deus sabia da fé de Abraão. No entanto, Abraão teve de fazer uma ação para confirmar sua fé. Deus sabia da piedade e fieldade de Jó. No entanto, Jó passou pela prova. E eu e você não vamos escapar de termos de provar que nós somos chamados por Deus e realmente o amamos servir. Pedro sabia que Jesus sabia que ele amava Jesus. Ele disse para Jesus 3 vezes que amava Jesus. E ele sabia que Jesus sabia que ele amava. No entanto, ele precisou colocar a língua para fora e confessar que ele amava Jesus. A Bíblia diz que toda língua confessará. Avante. O Filho. Efésios 1:21. Soberania do Filho. Uma pessoa de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. Exatamente. Paulo está dizendo o quê? Paulo está dizendo que o nome de Cristo foi colocado acima de todo e qualquer principado, potestade, de todo e qualquer que se nomeie. Ele é soberano sobre todas as coisas. Assim como o Pai, Cristo também é soberano. Vamos ver o Espírito Santo? Por gentileza, 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmão, só pode dar liberdade a alguém quem é Senhor dos senhores. Quem é o chefão. Vamos trazer para o nosso linguajar aqui de seres humanos. Não tem ninguém que pode chegar para alguém que está preso e falar bem assim: você está livre, se ele não for o juiz, se ele não for alguém que tenha poder para isso. E o que a palavra está dizendo? Aonde há o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo é bem-vindo, aí há o quê? Liberdade. Ele é soberano para libertar a quem os homens mantêm preso. Tu entende isso? Talvez a pessoa está lá no presídio presa, mas o Espírito Santo liberta ela. Ela está presa fisicamente, mas a sua alma voa livre, porque o Espírito Santo liberta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo é soberano, assim como o Pai, assim como o Filho, e é um atributo da pessoa de Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho? Irmão, vocês estão conseguindo compreender através dessa parte didática da gente ler a Bíblia? Porque aqui é um estudo bíblico, né? Estudo bíblico, a gente estuda a Bíblia. Então vamos continuar lendo Bíblia, né? Vamos lá. Eternidade. Fala da eternidade de Deus. Quanto tempo dura uma eternidade? Alguém sabe me responder? Sim. Pois é. É uma comparação assim. Não tem fim. Que de 100 em 100 anos um beija-flor vai riscar, calcula. Vai demorar muito tempo para acabar, né? E mesmo se ela terminar, a Bíblia tem um argumento bem interessante. Jesus vai dizer assim: se terminar uma eternidade, ele vira e fala assim: de eternidade em eternidade. Pronto. Vai começar tudo de novo, irmão. Então não termina. Então, para nós falar que gostamos de tempo, lá 8 horas e 6 minutos, quase dando 7, a gente falar de eternidade, a nossa mente buga, ela trava, ela não consegue processar, porque nós somos limitados.
Nem eu e nem você somos capazes de processar o que é uma eternidade, porque nós nunca vivemos isso. Mas para Deus isso é o mais natural possível. Para Deus não existe relógio, irmão. Para Ele o sol não se põe e o sol não nasce. Porque a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, Deus vai dizer para o sol: descansa, passa, vai embora. Porque quem vai brilhar aqui, quem brilha aqui sou eu. Então Deus brilha mais do que o sol. Entenda, sol foi feito para seres humanos. Relógio foi feito por seres humanos, para seres humanos. E Deus faz o dia e faz a noite, porque Ele sabe que eu e você não damos conta de trabalhar 24 horas seguidas. A gente pacota, não aguenta, não resiste. Não tem resistência física suficiente para trabalharmos dioturnamente ou ficar dioturnamente acordado. Vamos avançar? Falamos agora da eternidade. Então, Salmo de número 93, versículo 2. Quem pode ler para nós? O teu trono está firme desde a antiguidade, e desde a eternidade tu existes. Então, teu trono está firme desde a antiguidade. Antiguidade até que seria uma coisa que a gente poderia puxar na história e dizer: isso aqui é antigo. Mas de qual antiguidade o salmista está falando? Aí ele vem para completar dizendo: mas tu subsiste desde a eternidade. Então quer dizer, desde quando se registra a história humana, se fala da pessoa de Deus. Então, se existe um registro antigo, é o registro da pessoa de Deus. E se existe um negócio que é mais além do que o registro antigo, é a eternidade. Agora, o Filho, Isaías 9,6. Uma das declarações mais lindas que nós temos a respeito do Filho. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como se não bastasse existir de eternidade em eternidade, Isaías vai dizer que Jesus é o Pai da eternidade. Então, quer dizer, é mais longe ainda, é mais profundo ainda do que nós podemos mensurar. Vamos falar do Espírito Santo? Hebreus 9,14. Que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo pelo quê? O Espírito Eterno. Então o Espírito Santo possui o mesmo atributo do Pai e do Filho. Ele também é eterno. Prossigamos, irmãos. Passamos para o próximo atributo, verdade. Jeremias 10:10, João 14:6 e João 16:13. Jeremias 10:10, fica à vontade. É santidade, perdão, irmãos, eu pulei para a verdade. Voltando, santidade, 1 Pedro 1,16, Lucas 1,35 e Efésios 4,30. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou o santo. Aí a pessoa de Deus falando: sede santo, porque eu sou santo. Pedro está falando de Deus, porque Deus exige santidade. No Pentateuco, essa menção de Deus era maior. De Deus santo, ele fala, repete várias vezes durante a lei, dada a Moisés: sede santo, porque eu sou santo. Lucas 1,35. E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus.
santo que de ti há de nascer. Quem iria nascer de Maria? Ah, chega, os irmãos tinham esquecido. Aí. Então o filho iria nascer de Maria, e ele seria o quê? Santo. Avante. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Espírito já diz o que? Espírito Santo. Já reflete a própria santidade no nome. O Espírito Santo. O que é ser santo, irmão? Ser livre de qualquer impureza. Qualquer coisa que seja contaminada. Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são santos. Quem é o padrão de santidade? O próprio Deus. Aí, quando eu falo de Deus, eu falo das 3 pessoas. Vamos avançar para o próximo? Verdade. Os irmãos podem ler Jeremias 10:10, João 14:6. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, é o Rei eterno. O seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. O próprio Deus é o quê? A verdade. Pronto. Não há o que discutir com Deus sobre a verdade, porque Ele é o pilar da verdade. Vamos ver sobre o Filho? João 14:6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus dando testemunho de si mesmo, dizendo: Eu sou a verdade. E ele disse: olha, a mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. Mas vocês podem optar por mim, que eu sou o caminho, a verdade. E por ser o caminho, a verdade, eu também sou a vida. Caminhamos. Vamos falar do Espírito, João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pronto, quando vier, nós vemos esse versículo no início. O Espírito, ele é o Espírito da verdade. Então, a verdade é um atributo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós falamos de atributo que impera nas 3 pessoas, então não tem como um atributo imperar na pessoa do Pai e não estar presente na pessoa do Filho. E a Bíblia faz questão de referendar, como nós estamos vendo aqui, nós trouxemos uma referência de cada. Mas se nós pararmos para debruçar na Bíblia sobre isso, nós encontraremos várias referências sobre cada um desses aspectos. Vamos fechar? Amor. 1 João 4, 8 e 16, Efésios 3, 19, Romanos 15, 30. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Aqui entendemos como uma conotação de Deus falando do Pai. Já nós vamos entrar nesse atributo de falar da pessoa de Deus. Deus é o quê? Amor. Se nós podemos referendar isso com João 3,16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Prossiga, minha irmã, leia para nós Efésios 3,19, por favor. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Conhecendo o amor de Cristo, nós seremos cheios da plenitude de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então quer dizer, se Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é amor. Então quando eu conheço Cristo, eu sou cheio desse amor de Deus. Só pode ser compartilhado o amor de Deus pela pessoa de Deus. Professor Otávio, por favor. Rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo falando do Espírito Santo, do amor do Espírito Santo. Então, referendando como um atributo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é o amor? O amor é uma graça imerecida. Quem ama não espera ser amado. A gente fala isso, é claro que dentro da gente fica assim, claro que a gente espera, mas porque a gente é humano, irmãos. É claro que a gente ama e espera ser amado. Mas quando você olha o original do contexto da palavra amor, amor é uma graça imerecida. Quem é amado não merece ser amado, mas ele é amado a si mesmo. E me permita falar com os pais. Os pais que amam seus filhos, que eu tenho certeza que todo pai ama seu filho, independente do que o filho fala ou faz, o pai continua amando. O pai não espera ser amado pelo filho, ele ama o filho. O filho pode dizer para o pai uma palavra dura, quer dizer assim, não te amo. Mas o pai vira para o filho e fala, eu continuo te amando, vou continuar te sustentando, enquanto você estiver aqui dentro de casa, você vai continuar sendo meu filho. E se você sair, você continua sendo meu filho também. E se você voltar, você continua sendo meu filho também. Porque o pai e a mãe amam. Então esse atributo do amor, ele está presente na pessoa de Deus, na pessoa do Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E esse atributo, Deus compartilhou ele em parte conosco. Portanto, nós amamos. Certo? Caminhamos. Vamos para o próximo slide? Os irmãos grifaram aí. Depois você pode ir em casa, fazer tudo isso você mesmo, pesquisando, anotando. Isso aí vai entrando na nossa cabeça. Certo? Deuteronômio 6:4 diz, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único. Único de um. Único Senhor. Vamos lá. Portanto, a Bíblia afirma que há um só Deus, tornando a doutrina monoteísta intocável. Nós temos algumas doutrinas, quando olhamos a história das religiões. A primeira doutrina é a monoteísta. O que é a doutrina monoteísta? A doutrina monoteísta adora um só Deus. Ponto. Quais são as religiões que possuem doutrina monoteísta? A religião cristã, a nossa. O judaísmo, que também é uma religião da Bíblia. Quando eu estou falando da lei dada a Moisés, quando eu estou falando do remanescente de Israel, eu estou falando do judaísmo. Então, o judaísmo é uma religião que está dentro da Bíblia. E o cristianismo sai de dentro do judaísmo, porque Jesus era judeu. E formando agora uma só igreja, um só povo, denominado judeus e gentios convertidos em Cristo Jesus. Então, o judaísmo também é uma religião de um só Deus. Nós temos também o islamismo. Eles dizem que Alá é Deus. Eu não concordo, porque nós só temos um único Deus, mas eles dizem lá que o Alá é Deus. Também, eles concordam que só existe um Deus para eles, só o Alá. Aí nós temos outras religiões que são politeístas. O que é uma religião politeísta? Uma religião onde se adora vários deuses. Exemplo, a religião grega. Lá na religião grega tem os Zeus, tem uma enormidade de nomes lá que eles dizem que são deuses e eles adoram. Quem mais? A religião hindu, o hinduísmo da Índia, que é o principal representante, eles têm 300 milhões de deuses. Lá é o seguinte, se o camarada achar que essa cadeira é um deus porque ela fez algum favor,
ele já começa a adorar essa cadeira. Inclusive a vaca e o rato lá são sagrados. Por exemplo, eles consideram o rato um deus e eles levam leite para dar para o rato beber, para pegar esse leite que o rato bebeu um pouquinho e dar para as crianças para terem saúde. São politeístas. E aqui abrindo só um parentezinho rapidinho no assunto, sem sair muito, eles consideram que ao fazerem isso, eles estão abençoando a criança. E mais, quando um missionário vai falar de Jesus, eles acham que Jesus é mais um Deus da prateleira de deuses que eles têm. Aí quando Jesus fala assim, e vocês vão pregar o Evangelho, e os milagres e maravilhas seguirão, aqui que entra o negócio. Eles podem ter 300 milhões de deuses, mas o único que cura, que salva, que batiza é o nosso Senhor. O único que restaura é o nosso Senhor. O único que sara a ferida, que é incurável, é o nosso Senhor. Então, pregar o Evangelho para um hinduísta, você precisa ir com o coração aberto e com a mente certeira que você precisa do agir de Deus em milagres e maravilhas. Senão o Evangelho não vai ter lugar. Vamos avançar? Irmãos, era para dar um intervalinho, né? Eu estou tão empolgado aqui. Os irmãos querem sair para um intervalinho? 5 minutinhos? Não precisa? Então, beleza. E algum irmão quiser ir no banheiro, fica à vontade, tá? Não tem aperreio, não. Vamos lá. Portanto, a Bíblia afirma que há um só Deus. Nós já lemos algumas passagens a esse respeito, mas eu gostaria de ler mais, pelo menos duas. Marcos 12, 29. Nós não lemos esse ainda. Marcos 12, 29 e Gálatas 3 e 20. Quem pode ler para nós? Silêncio. Alguém achou? Olha lá atrás. Sim. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém. Obrigado. Outro irmão lê para nós Gálatas 3 e 20, enquanto eu comento, enquanto o irmão acha, eu vou comentar um pouquinho sobre esse versículo. Jesus está afirmando: ouve, ó Israel. Ele está falando para quem? Ele está falando para os judeus. E eu posso estender a igreja. O Senhor é o único Deus. E o primeiro mandamento é qual? Ama a teu Deus sobre todas as coisas. Pronto. Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento ele foi descumprido várias vezes. Se você analisar o Antigo Testamento, você vai perceber que o povo se corrompia com os deuses que haviam na terra de Canaã. E o povo se corrompia e deixava o Senhor. Isso foi curado quando? Quando Deus manda o povo para o cativeiro 70 anos. Então esse mal da idolatria ele é curado. O povo depois é disperso não pela idolatria, é disperso pela rebelião contra os homens, cumprindo o que eles fizeram em crucificar Jesus. Mas, por idolatria não. Quando Jesus está falando que o primeiro mandamento é honrar a Deus, o povo tinha uma consciência disso. O que eles não queriam entender era o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Vamos caminhar? Gálatas 3 e 20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Deus é um e ponto final. Único. As três pessoas formam um único Deus. Um único Deus subsiste em três pessoas. Avante. A palavra Elohim, citada na Bíblia 2.700 vezes, para referir a palavra Deus, é um substantivo na forma plural.
A palavra Elohim quer dizer Deus, Deus com D maiúsculo. Toda vez que eu tenho uma palavra Deus, eu estou falando a palavra Elohim. Então nós temos na Bíblia diversas menções da palavra Deus, 2.700 disse aqui. E toda vez que há essa menção, eu estou falando das três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Em alguns momentos nós vamos ter específico da pessoa do Pai, em outro específico da pessoa do Filho, em outro específico da pessoa do Espírito Santo. Vamos lá. Avante. Os irmãos já leram? Mas vamos ler Isaías aqui, 6 e 8, essa passagem é interessante. Quem pode abrir aí, fazendo um favor? Isaías 6 e 8. A gente não leu ela ainda. Só para validar esse último argumento. Amém? Quem encontrou pode ler. 6 e 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra Deus também pode ser traduzida pela palavra Senhor, que também representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas olha o que diz. Ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Ou por nós? Nós, plural. Primeira pessoa do plural. Então, está falando na pessoa da Trindade. Quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem há de ir no nosso nome? Diz o Senhor. Avante. Avante, porque as horas não esperam. Passou ali? Pode passar o slide, irmã. Há um só Deus, e nesse único Deus, três pessoas. Nós lemos ali os atributos. A unidade de Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. O relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é desde a eternidade. Unidade absoluta e a unidade composta. Irmão Edmir, explica isso. Uma unidade absoluta, ela é indivisível em todos os seus aspectos. Se ela dividir, ela se quebra. Aí ela não é mais unidade. Ela é duas partes, ou três partes. Certo? Então, uma unidade absoluta, ela é indivisível. Agora, quando eu falo de uma unidade dinâmica e composta, eu estou falando que há uma representatividade de um que perfaz em três faces, três pessoas. Por exemplo, me permito usar esse exemplo, mas compreenda bem, se ficar com dúvida, me fale. Nós somos dotados de quê? Corpo, alma. A lógica correta é espírito, alma e corpo. Né? Falar correto, né? Espírito, alma e corpo. Uma vez eu falei corpo, alma e espírito, e aí nós tínhamos um avô chamado Joel, professor lá no bairro Olímpico, e ele falou para mim assim: está errado. A Bíblia fala que é espírito, alma e corpo. Eu falei: tudo bem, vamos seguir a lógica do senhor. O senhor é professor de escola, então tem que aprender, né? Então, espírito, alma e corpo. No entanto, eu olho para os irmãos, e os irmãos olham para mim, e nós vemos quem? Eu vejo o Fábio, vejo o pastor Munhoz, eu vejo as irmãs, eu vejo uma única pessoa. Mas eu sei que se essa pessoa que eu vejo, ela é o corpo, o dia que morrermos, essa pessoa vai ser sepultada. Mas nós cremos no espírito de vida e cremos numa alma que vai prestar conta do que esse corpo fez. E inclusive irá se lembrar do que fez. Entendeu? Para compreender a Trindade, vou usar esse argumento nesse momento para facilitar. De unidade dinâmica e unidade absoluta. Se fôssemos uma unidade absoluta, seríamos só corpo. E morreu, terminou, acabou. Não tem para onde ir? Não, encerrou.
Acabou-se o corpo, acabou-se a unidade absoluta. Mas quando eu falo de uma unidade composta, eu vou entender que nesse corpo aqui, ele representa 3. O corpo físico, que é visível, que adoece, que se decompõe. A alma, que é invisível, que também adoece, mas não morre, nem se decompõe. A alma vai ser julgada lá. Seja para a vida eterna ou para a morte eterna, vai ser julgada. E tem um espírito, que é o espírito de vida, concedido por Deus. E olha, quando Deus faz o homem, como Deus fez o homem, Deus faz questão de deixar isso muito claro. E fez Deus do pó da terra. Para mim, Deus só passou a mão assim, ó, é o pó que estava no ar. Né? Não é Deus foi lá no monte de barro, pegou. Eu acredito que Deus só levou a mão, assim, aquela mãozinha grande, né? Mãozona. Juntou o pó que estava no ar e formou o homem. Portanto, o homem tem de tudo, tem fósforo, tem ouro, tem... E vai elencando os itens da tabela periódica, da tabela química, no nosso corpo tem tudo. Certo? Que é o que existe no pó da terra. E aí, Deus fez o homem e soprou nele o espírito de vida, e a partir dele se tornou alma vivente. E se a gente for entrar aqui, nós vamos longe. Então vamos parar por aqui, porque o negócio não é falar do ser humano, é falar de Deus. Irmãos, entenderam a unidade absoluta e a unidade dinâmica? Amém? O amém foi meio fraco. O relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo são desde a eternidade registrados em João 17,5. Avante. Próximo slide. As 3 pessoas operam a mesma obra, mas em diferentes modos. Exemplo, a criação. O Pai criou pelo Filho, no poder do Espírito. Vamos ler? Eu gosto de ler assim, para poder fixar o conhecimento. Vamos lá. Gênesis 1:1. Ó. Alguém abre aí João 1:2, fazendo favor? Eu vou ler Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. João 1:2. Quem encontrou pode ler. E ele estava no princípio com Deus. Se eu ler o primeiro versículo, vai dizer o que o primeiro versículo, irmã? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí na sequência, e ele estava no princípio com Deus. Pronto. Então, nós temos um pai que criou pelo filho. Continua o próximo versículo, meu irmão. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pronto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus Pai. Aqui pode exemplificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ali eu tenho mencionando que nada do que foi feito no princípio foi feito sem Jesus. E para fechar com a chave de ouro, vem o versículo 2. E a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No poder do Espírito Santo, as coisas foram feitas, organizadas. É isso que nós estamos falando da criação. E tem mais. Vamos falar da salvação? Quando nós falamos da salvação, nós temos Gênesis, Deus dizendo, pecaram, né? Adão e Eva pecou, destituídos, estão fora, vão ser expulsos do jardim. Mas vou só lembrar vocês do seguinte: vai nascer um da semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Pronto. Aí nós temos o Jesus que vem. Concebido pelo poder de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo gera Jesus para ser o Salvador do mundo. É lindo isso. Aí o Espírito Santo gera,
O Espírito Santo no batismo, ele pousa sobre Jesus. E a gente vai se apaixonando por essas menções bíblicas e vai ficando mais crente, né, irmãos? O batismo, nós já falamos no começo. Na vida ministerial e na vinda de Jesus, nós também já comentamos aqui, em que Deus Pai dá ordem, Filho vai buscar, o Jesus vem e o Espírito Santo leva, e a igreja se encontra nos ares com Jesus, como uma noiva ataviada para o seu noivo, aleluia. Que eu e vocês sejamos preparados. Prossigamos. Vou passar para o próximo, irmão. O Pai é Deus. Quem é responsável pelo Pai? Essa parte aqui, né? Vamos voltar à nossa teórica lá? Aqui lê do Pai, aqui lê do Filho, ali lê do Espírito Santo. Então, 3 irmãos aqui. João 6, 27, Gálatas 1, 1 e 3, Mateus 28, 19. Aqui no meio, João 10, 30, João 5, 26, Isaías 9, 6. E aqui, 1 Coríntios 2, 10 e 12, Atos 5, 2 e 4, e Tito 3 e 5. Pode ler, irmão. Se tiver com força e o pulmão animado, manda bala. Contrário? João 6 e 27. Trabalhar não pela comida. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem gozará, porque a este o Pai Deus o selou. Deus, o Pai, o selou. Então está falando da pessoa de Deus como a pessoa do Pai como Deus. Segunda parte, Gálatas 1, do 1 ao 3. Ainda aqui na fileira do Pai. Mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele faz questão de frisar da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Próxima leitura aqui, Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o Pai é Deus. Nós temos 3 menções lidas aqui, referendando Deus, Pai como Deus. Agora vamos ver sobre Deus Filho? João 10, 30. João 5, 26 e depois Isaías 9, 6. Aqui é a coluna do meio. Preciso dizer alguma coisa? Eu e o Pai somos um. Se o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Se ele e o Pai são um, avante. Próxima passagem, João 5, 26. Assim como o Pai tem, o Filho também tem. Vamos lá. Isaías 9, 6. Já lemos, mas vamos ler de novo, que é muito lindo. Quem pode? Nessa coluna aqui. É sua oportunidade de ler a Bíblia hoje. Amém? Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, o que mais?
Deus forte. Então o Filho é mencionado aqui em pelo menos 3 passagens, tem muitas outras, e você pode ler em casa, que o Filho é Deus. Avante, vamos falar do Espírito Santo. A coluna de cá agora. 1 Coríntios 2, 10 a 12, Atos 5, 3 e 4 e Tito 3 e 5. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual os homens sabem as coisas do homem, se não sabem do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito que provém de Deus. Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse o Espírito Santo e tivesses parte do preço da idade, guardando-a não ficar para ti? E mentia, não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. No início ele fala, por que mentiste ao Espírito Santo? Aí no final ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então está corroborando que o Espírito Santo é Deus. Tito 3 e 5. E houvesse, não pelas obras de justiça, e houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Regenera e renova. São atributos que Deus faz. Aqui está falando do Espírito Santo. Então nós temos 3 passagens, que são bem mais, nós lemos só 3, que falam que o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Irmão Edir, mas eu já sei, você já falou. Calma, irmão. Vem uns negócios pela frente aí que a gente precisa combater. Então você precisa estar ciente e bem alicerçado nessa verdade. Vamos avante? Combatendo as heresias. Primeiro combate às heresias, nós temos o unicismo. O sabelianista, o modalismo, o monarquismo. Vai ter vários nomes aí. Sabelianista porque ele diz que foi quem criou essa doutrina, que deu fama a essa doutrina, foi Sabélio, né? Não vamos entrar nos detalhes aqui, porque senão a gente vai longe e o tempo não nos permite. Mas vamos falar o que eles fazem. O que eu coloquei no material aqui, copiado da Declaração de Fé. Negamos a doutrina disseminada por Sabélio e a modernizada ao longo do tempo, onde diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam 3 modos da mesma pessoa divina, que personificou na Escritura de várias maneiras, segundo a necessidade do momento. Para Sabélio, o Deus do Antigo Testamento, o Deus Pai, no Antigo Testamento ele reinou, ele regeu a terra como Deus Pai. Mas no Novo Testamento, vendo a necessidade de uma redenção, ele se converte agora no Deus Filho, o Deus Pai deixa de existir, e ele se converte agora na pessoa do Deus Filho e vem morrer pela humanidade. Então, no momento em que Jesus está morrendo na cruz e que Jesus está morto, nesse momento o mundo não tem Deus. Porque se Jesus está morto e ele é a pessoa do Pai que virou Filho, nesse momento não há pessoa de Deus no mundo. E aí Jesus ressuscita, e aí ele se torna agora o Espírito Santo. Então o que Sabélio está dizendo? Há um único Deus com 3 formas diferentes. E essas formas se manifestam de acordo com a necessidade. Nós lemos e relemos nessa noite
diversas passagens bíblicas onde retratam as 3 pessoas num único momento juntas. Exemplo, na criação, quando nós lemos lá em Gênesis, façamos o homem. Isaías, quando nós lemos, e a quem enviarei, e a quem há de ir por nós. Nós temos 3 pessoas juntas, não são 3 pessoas, uma única pessoa falando de 3 momentos diferentes, né? Aí nós temos o próprio Jesus sendo batizado. O Jesus, filho, está corporeamente na frente de João Batista e de uma multidão. E aí, de repente, ele é batizado e a multidão vê o Espírito descer na forma de uma pomba, corpóreo, visual. E auditivo ouve a voz do Pai. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, nós temos diversas manifestações. Aí nós temos as menções apostólicas. O próprio Paulo falando na ordenança do batismo, o Jesus falando na ordenança do batismo, o Paulo falando na ordenança da bênção apostólica, e assim sucessivamente. Então, nós combatemos, nós negamos a linha teológica unicista, sabelianista, que diz que Deus é uma única pessoa em 3 faces diferentes. Os irmãos entenderam? Vamos caminhar mais um pouquinho? Unitarismo. Pode passar aí para o próximo. Negamos a doutrina do unitarismo, pois afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo pelas Escrituras Sagradas. No unitarismo é diferente do unicismo. O unitarismo, ele nega a divindade do Filho e do Espírito Santo. Ao negar a divindade do Filho e do Espírito Santo, ele está dizendo que o único Deus é Deus Pai. Deus Filho não é Deus, ele é apenas um ser criado. O Espírito Santo não é Deus, ele é apenas um ser enviado. E ao dizer isso, ele desclassifica. Quando ele desclassifica, nós voltamos à nossa tabelinha, aqui quando nós falamos dos atributos, ele está dizendo que o Filho e o Espírito Santo não possuem esses atributos. Não são eternos, não são onisciente, onipresente, onipotente, nem são donos da verdade, soberanos, e assim sucessivamente. Quando se nega a divindade do Filho e do Espírito Santo, nós estamos negando também o poder salvífico de Jesus. Porque como Deus, ele nos criou, mas como Deus, ele também nos comprou. Nós somos de Deus 2 vezes. Para fecharmos aqui essa linha, eu lembro de uma história que eu era bem pequeno, alguém contou essa história na igreja e gravou na minha cabeça. Conta-se que o menino fez um barquinho, bonito, de madeira, ajeitadinho, coisa chique. E o menino brincava no rio perto da sua casa, dentro da cidade. E um dia ele brincando, ele soltava o barquinho lá, corria do outro lado, pegava o barquinho. Esse barquinho, a correnteza, foi mais rápida do que o menino e levou o barquinho embora. O menino vai na feira um determinado tempo depois e encontra o barquinho. Alguém achou o barquinho. E achou o barquinho bonito ao ponto de achar que ele é vendável, de fazer dinheiro. Alguém está vendendo o barquinho. O menino fala, o barquinho é meu, a pessoa fala, não é seu não, está aqui para vender, então não é seu. Se fosse seu, estava com quem? Com você. Não estava comigo. O bem é de direito quem toma posse, né? Então, o menino fala, tudo bem, eu vou comprar o barquinho. Ele paga pelo barquinho e leva o barquinho embora. E agora ele olha para o barquinho com um duplo sentimento. Você é meu porque eu te fiz. E você é meu de novo porque eu te comprei. Nós somos esse barquinho que se perdeu na correnteza, né? Aí Deus nos criou. E nós nos perdemos. Aí Jesus veio e nos comprou. Nós somos de Deus 2 vezes.
para entendermos isso. Avante. Glória a Deus. Ainda bem que somos de Deus 2 vezes. Triteísmo é treta, irmão. Negamos a doutrina do triteísmo, que afirma existir 3 deuses separados. A Bíblia revela a existência de um único Deus. Nós falamos diversas passagens sobre isso. O triteísmo afirma que sim, são 3 deuses. Há a pessoa do Pai, mas ele é um Deus. Há a pessoa do Filho, ele é outro Deus. Há a pessoa do Espírito Santo, e ele é outro Deus. Aí, se nós estamos falando isso, nós somos o quê? Politeístas. Nós somos monoteístas. Nós cremos em um único Deus, que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se tiver difícil de entender, pense imaginando você sem alma. Imagine você sem o Espírito. Não dá, né, irmão? Você precisa da alma, você precisa do Espírito, e você precisa do corpo para poder se... Só para traduzir. Avante. Nós já estamos caminhando para o fim. Combatendo as heresias. Nós temos uma defesa que foi criada, ela foi fortificada por Atanásio. Que Atanásio veio combater o Sabélio. Atanásio foi um bispo, e num dos concílios da igreja, antes da igreja se perder, antes da Idade Média, do tempo da escuridão, antes da igreja se perder, Atanásio veio defender a doutrina bíblica. Então, nos primeiros anos da igreja, ele vem combater Sabélio. E ele coloca assim: cremos na doutrina da Santíssima Trindade, cremos que a doutrina da Santíssima Trindade é uma verdade bíblica, conforme definida no credo de Atanásio. Aqui Atanásio vai dizer: a fé universal é essa, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Vamos continuar, vai grifando aí, conforme você achar que deve. Não confundindo as pessoas, nem separando as substâncias. Eu não separo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um é um Deus. Não, é um único Deus. A pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra, a pessoa do Espírito é uma. A sua glória é igual. Então, a mesma glória que há com o Pai, há com o Filho, há com o Espírito Santo. Prossigo. Sua majestade é coeterna. Então, eles habitam desde que sempre eles habitam. Pronto. Eu não sei quando que começou a eternidade. Criança que gosta de umas perguntas difíceis, né, professor Otávio? Talvez uma criança pode perguntar: quando Deus foi criado? Calma aí, tem uma resposta aqui. Vamos para a resposta bíblica, irmão. A gente não pode deixar os filhos assim, sem uma resposta bíblica, só com as nossas palavras. Às vezes fica difícil. Então quero que você abra a sua Bíblia aí. Deuteronômio, capítulo 29. Anota aí que você vai precisar disso aqui para outras perguntas também. Tá? Deuteronômio 29, 29. Diz assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos as palavras desta lei. Então, irmão, tem pergunta, não tem resposta? Vai para a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Se Deus não revelou, tudo bem, irmão. Não tem por que nós ficarmos achando isso, achando aquilo outro. Vai para a Bíblia, fala a verdade. Nós não sabemos porque Deus não revelou. Pronto, prossigamos. Vamos lá. O Pai nem é feito, nem é criado ou gerado.
Mas Deus foi feito. Não, Deus não foi feito, irmão. Deus existe desde o sempre, desde a eternidade. O dia que a gente chegar lá no céu, se sobrar um tempinho, se é que lá o tempo é contado, a gente senta com Deus e conversa essas coisas. Mas tem umas coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, alguns tipos de indagações. Porque às vezes vamos ficar nos apegando em caçando pelo em ovo, como diz o ditado popular, né? E às vezes a gente vai perder porções importantíssimas da nossa vida, que nós poderíamos estar lendo a palavra e explicando ela para alguém, assim como Filipe fez para o eunuco etíope. Mas às vezes eu prefiro debater um assunto que eu não tenho resposta, achando que o meu irmão vai ter, ou pelo menos para mim discutir, colocar em dúvida a resposta que ele tem. Deixa disso. Vamos lá. O filho provém do pai, somente. Não foi feito ou criado, mas gerado. Então, se ele é filho, ele tem um pai. Então, Jesus é gerado de Deus. Quando isso ocorreu? Irmão, não me faz essa pergunta, não. Deuteronômio 29. Resolve bastante a nossa vida, viu? Deus deixa as respostas para tudo, inclusive para aquilo que a gente não sabe, Ele deixou, está aqui, ó. Quando você não souber o que falar, Deuteronômio 29, resolve. Ponto. Avante. O Espírito Santo, pode passar para o próximo slide, já passou. Rápido, obrigado, viu? O Espírito Santo provém do Pai e do Filho. Não foi feito ou criado, não foi gerado, mas é procedente. Há, portanto, um pai, não 3 pais. Há, portanto, um filho, não 3 filhos. E há, portanto, um Espírito Santo, e não 3 Espíritos Santos. Ponto. É nesta trindade, em que nada existe anterior ou posterior. O que tinha antes de Deus? Nada, irmão. O que vai ter depois de Deus? Nada, irmão. Nós temos palavras para isso, no nosso pequeno vocabulário. Para explicar isso que já está escrito, dá um trabalho danado. Imagina aquilo que nós nem sabemos. Deus é desde a eternidade, e será Deus de eternidade em eternidade, ponto final. Ó, morreu aí. Avante. É nessa trindade em que nada existe anterior ou posterior, nada maior ou menor, porém todas as 3 pessoas são coeternas. Quando tem um co na frente, é de igual, são igualmente eternas, igualmente iguais, para ficar bem redundante, né? De forma em que em todas as coisas, tanto uma trindade em unidade, como uma unidade em trindade, deve ser adorada. Então, quando eu falo assim, Deus, eu te amo, eu estou dizendo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo que eu o amo. Quando eu digo, Espírito Santo, eu te amo, eu estou dizendo para o Espírito Santo que eu o amo. Mas isso também é recebido pelo Pai e pelo Filho, porque eles são um só Deus. Quando eu aceito Jesus, alguém aqui já viu alguém aceitando o Pai? Não, nós aceitamos a Jesus. Por que aceitar a Jesus? Porque quem entregou a sua vida, visivelmente, humanamente falando, foi Jesus. Quem pagou o preço do pecado foi quem? Jesus. Então, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós estamos aceitando Jesus como Senhor, como Deus da nossa vida, e automaticamente eu estou sendo aceito pelo Pai, que olha para o nosso CPF, nosso nome, né? A Bíblia não fala de CPF, CPF é coisa de brasileiro, né? Olha para o nosso nome, que a Bíblia diz, nós vamos mudar de nome. Então Deus chama a gente pelo nome. Se até as estrelas no céu têm nome, tu também tem nome no céu.
e escreve o nosso nome no livro da vida. Ó, Edir Muniz de Souza, Otávio Lavete, Alexandre Munhoz, vou falando de que eu sei, né? Bezaleel, que vive em 2024, não é o que construiu o tabernáculo, não, aquilo era outro. Mas, irmãos, entenderam? Deus escreve o nosso nome. Irmã Maria está lá, irmão José está lá. Ah, mas tem um José da Silva igual o meu. Irmão, não tem problema não. Deus conhece o seu nome e sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, sabe o teu DNA, sabe tudo de tu. Não vai se perder por causa do seu nome ser igual ao do outro. Agora, o que eu tenho que entender é que quando eu aceito Jesus, eu estou sendo aceito pelo Pai. E estou sendo cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a morar em nós. E nós somos cheios do Espírito Santo. Agora passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então, no processo de salvação do ser humano, a presença da Trindade, ela é notória. A Bíblia vai dizer que Jesus advoga por nós diante do Pai. Mas um dia vai virar a fita e Jesus vai julgar. Após ele vir buscar a sua igreja, ele vai julgar o mundo. Lá depois do milênio, julgar. Então ele não é mais advogado, agora ele é juiz. E assim nós vamos entender os papéis de uma e de outra pessoa, e entendendo que são a mesma pessoa. É o mesmo Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Ele a glória, ao Deus eterno todo louvor, toda adoração. Isso tem que estar muito claro no meu e no seu coração. Nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida, irmãos. Nada. Nem o filho, nem o dinheiro, nem o esposo, nem a esposa. Você só está vivo, eu só estou vivo porque Deus tem permitido a nós estarmos com fôlego de vida. Porque o dia que Deus considerar que não é mais necessário nós virmos nessa terra, morremos. Há poucos dias nós perdemos um amigo, um irmão em Cristo. 36 anos de idade. Mas tem gente que faleceu há poucos dias com 90 e poucos. A vida pertence a quem? A Deus. A nossa adoração é a quem? A Deus. Quem nos salva é quem? E nós vamos entendendo sobre Trindade. Irmãos, nós temos alguma dúvida? Alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Esse é o momento. Alguém deseja perguntar? Tudo certo? Glória a Deus. Vamos encerrar mais cedo, nós não tivemos um intervalo, então chegamos ao fim do conteúdo que eu tinha programado. Grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. Parabenizá-los mais uma vez, pastor Alexandre, em nome do Senhor, ao Fábio, à irmã Taline, a todos que estão à frente desse projeto. Que todas as congregações pudessem replicar esse modelo. Nós precisamos ser crentes melhores. E estudar a palavra nunca é demais, né? O salmista vai dizer, e como o próprio pastor Maxwell está lendo no Salmo 119, que é o salmo da Bíblia, né? Que fala da palavra, ela nos dá visão, ela é a nossa luz, e ela nos norteia o caminho que precisamos andar. Então, que bom que vocês estão estudando a palavra, que bom que nós estamos estudando a palavra. Então, gratos a Deus por mais essa oportunidade. Passo a quem vai assumir? Pastor Munhoz, tenha liberdade.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, a nossa segunda aula sobre esse assunto extremamente importante, né? Pautado na Bíblia, com muitas referências aí para você mastigar essa alimentação com um pouco mais de cuidado, né? Você já recebeu, todos eu acredito que pegaram aí o nosso livrinho que vai ser usado por a nossa revista que vai ser usado por todo o curso. Queremos louvar a Deus pela vida do evangelista Edir Muniz, né, superintendente aí do campo da Escola Bíblica Dominical, com certeza um dos mestres aqui do campo, e fomos enriquecidos, né, pelas referendações, né. Vai mais uma palavra para o meu vocabulário, né, com o Fábio Júnior, com o Wagner, a gente aprende tanta coisa. Uma das coisas que marcou, e eu já uso até, nunca tinha usado, é a palavra destoar, né? Destoar, vocês percebem, volta e meia, nunca tinha falado, mas a gente vai ampliando aí dentro daquilo que os nossos mestres estão aí atuando e enriquecendo o nosso conhecimento. A Bíblia diz lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo e o ouvir pela. No capítulo de número 10 de Hebreus, fazendo referência à perseverança na fé, tem um versículo que diz lá para o final do capítulo 10 de Hebreus, que diz assim: o meu justo viverá pela... Se a fé vem pelo ouvir pela palavra, então significa dizer que tudo que precisamos está aqui, para que nós possamos ter uma vida plena na presença do Senhor. Porque sem fé, uma das coisas impossíveis que acontece é impossível agradar a Deus. Quantos desejam agradar a Deus aí? Amém? Fazendo referência à próxima aula, né? A pessoa de Jesus Cristo, presbítero Edmundo, com certeza já está se projetando faz algumas semanas já, para estar nos ministrando na segunda-feira, tá? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus, e que todas essas palavras possam estar impregnadas em cada coração, e que você sempre seja aí um instrumento, não só para absorver, né, como um bom terreno, onde o plantio da boa semente, da palavra, tem aí acesso e germina, cresce, mas também que você possa também estender aí as tuas folhagens, os teus galhos, e possa também produzir e transmitir aquilo que é informação da Bíblia para outras pessoas, tá? Com certeza é bênção. Levante a mão assim. Pai, diante da tua presença, nós queremos te agradecer, te louvar, engrandecer o teu nome, Pai, por esta oportunidade, pela vida do teu filho, Senhor, que tem, Senhor, transmitido, Senhor, com propriedade, com, Senhor, base bíblica, aquilo, Senhor, que refere, Senhor, a tua, Senhor, pessoa, a Trindade Santa, Senhor, que é um Deus subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, que todas as referências bíblicas possam, Senhor, ser frequentemente, Senhor, mencionadas, Senhor, não só, Senhor, em nossos púlpitos, mas também, Senhor, em nossos lares, através dos cultos domésticos, através também de períodos de oração, de súplica, que nós possamos entender, Senhor, o teu propósito, através das sagradas letras, Pai. Continua com as mãos estendidas, dando bom ânimo e boa disposição para cada um que aqui está, Senhor. Senhor, que todos possam ter um bom descanso, e que as boas palavras do Senhor, através desse estudo bíblico, Pai, possam produzir, Senhor, saúde em todas as demandas, porque há poder, Senhor, em Ti, para, Senhor, restaurar o ânimo, o vigor, não só, Senhor, físico, mas também o vigor, Senhor, espiritual. Pai, despede cada um aos seus lares em paz, assim nós oramos e cremos, em nome, para a glória de Jesus. Quantos confirmam dizendo? Amém. Irmãos, o livro também do nosso Cremos, declaração de fé, esse aqui, ainda não chegou, tá? Acredito eu que esta semana chega, e chegando nós fizemos o pedido de 50 edições. Aí quem for querer, procure aí a Thaline, Fábio Júnior, assim, vendendo os 50 para os irmãos aqui, aí nós pedimos mais 50, né? É de 50 em 50 a gente vai atendendo a demanda de quem deseja adquirir esse livro importantíssimo, tá bom? 3, 2, 1... Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação
milagres e maravilhas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas, a comunhão, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo esteja sobre todos. Todos confirmam dizendo? Deus abençoe. Até a bênção apostólica faz menção à Santa Trindade, né?